Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos sobre a Gênesis. Nesse caso específico, na Gênesis judaico-cristã. Sim, porque Gênesis vem do grego, quer dizer criação, início. Né? E todas as culturas do mundo têm a sua Gênesis. E todas as mitologias têm seus mitos primais, todos eles trazendo seu quinhão de enriquecimento de um conhecimento global que foi fragmentado, mas que você consegue perceber traços de união em todas as manifestações. No caso específico da Gênesis judaico-cristã, eu acho que era importante a gente focar primeiro aonde isso aconteceu, onde essa narrativa diz que aconteceu esse processo de criação. A Bíblia, tanto judaica quanto cristã, localiza na Mesopotâmia. O que quer dizer Mesopotâmia? Terra entre rios. Que rios? O Éden foi o berço de onde nasceram os rios Tigre, Eufrates, Gerrom e Fison. Se você ver, são 5 elementos. Numa interpretação exotérica, é uma terra rodeada, banhada por rios. Numa interpretação esotérica, ou seja, de dentro para fora, e de escolas iniciáticas, você vai ter o que exatamente? Os 5 níveis de realidade, ou seja, o nível físico, o nível emocional, o nível intelectual, psíquico e espiritual. Esses níveis de realidade corresponderiam também ao número 5, o número do movimento, o número do homem, que mais tarde, na Idade Média, Vitrúvio veio a fazer o desenho que ficou famoso no mundo inteiro. Não sei se sabem quem foi Vitrúvio, foi um arquiteto fiorentino que descobriu, entre outras coisas, a acústica. Foi um homem que revolucionou a arquitetura, mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. No caso específico da Mesopotâmia, essa terra entre tantos rios, exatamente 5, né? Aliás, os 4 mágicos e os 5 elemento, o 5º elemento, que é o Éden, de onde partiram esses rios. No caso, vamos localizar agora onde estaria a Mesopotâmia. Estamos falando de 4.000 anos atrás. Então, o que seria hoje? Seria o Iraque, o Irã e uma parte da Jordânia. Que povos viviam na Mesopotâmia antes da criação? Antes nós vamos falar da criação, mas depois nós vamos falar dos povos. Existe o criacionismo e a ideia da evolução das espécies.
O que era o criacionismo? É acreditar que Deus, em 7 dias, criou o mundo, criou os animais, as plantas e criou Adão. Ora, Adão, sob o ponto de vista esotérico, ainda não tinha forma densa. Era um andrógeno sutil, uma energia ainda sem forma. Aí Deus teria dado-lhe forma no momento em que pede para ele nomear os animais, os vegetais e os minerais. Ora, quando você nomeia, você cria uma identidade. A importância da vibração sonora, de você nomear alguém, alguma coisa, é enorme. Por isso, até hoje, muitos dos povos originários relutam um pouco em dizer o seu próprio nome, como também não gostam de tirar fotografia, porque acham que a alma fica aprisionada. Quando você nomeia, você cria uma vibração sonora, vibração essa que vai ressoar em todas as camadas e níveis de realidade. Os hindus já sabiam isso. E o nosso Pitágoras grego, viajando pela Índia, pesquisando profundamente, descobriu que isso era verdade. Mas voltemos à criação. Se você pensar que, ao ser nomeado, Adão assume um invólucro físico, nos remete à palavra Adamos, em hebraico. Sabe o que quer dizer Adamos em hebraico? Quer dizer duas coisas. Homem de sangue, e quer dizer também humus, terra fértil. Ora, reza o mito, para alguns, e uma verdade lapidar para outros, que Deus, então, teria dito a Adão, assim que ele assumiu o invólucro denso e nomeou plantas, animais e minerais, Deus teria dito a ele que ele seria responsável por tudo aquilo. Se você pensar bem nisso, Deus deu a ele uma parceria. Acontece que, nessa parceria, ele poderia explorar absolutamente tudo do Éden, menos a árvore do conhecimento. E é interessante que a árvore do conhecimento tenha sido uma macieira, uma fruta tão suculenta, né? Uma fruta redonda, sem arestas, sanguínea. Ele não podia mexer. Ora, Deus teria achado, então, que Adão estava muito solitário, que ele precisava de uma companhia, ele precisava de alguém que o ajudasse a ir descobrindo o que era a vida, construindo junto com ele uma identidade. Então foi feita a primeira criação com células-tronco. Adão foi anestesiado, dormia profundamente,
quando Deus teria retirado de sua costela um material e teria feito Eva, seu elemento complementar. Ora, o que é que a gente pode refletir sobre o que falamos até agora, sob o ponto de vista esotérico? Primeiro, já falamos dos rios como os níveis de realidade passíveis do homem alcançar. Falamos da importância da vivificação de informações, porque ele foi descobrindo coisas, mas essas coisas não podem ser descobertas apenas porque ele as viu. Ele tinha que começar a interagir, a sentir, a saber o gosto, a perceber que dimensões de interação ele teria com aquilo, né? O que são esses 5 corpos? Ele teria consciência disso? Absolutamente não. Ele recentemente tinha assumido um invólucro. Por que eu disse que foi o primeiro transplante, e eu diria até mais longe, né? A primeira criação embasada em células-tronco? Porque não foi retirado dos ossos dele, não foi retirado da costela dele o material para ser criada Eva. E Eva quer dizer aquela que doa. Em outras versões da Gênese judaico-cristã, ela foi criada primeiro. Não se sabe. Para aquele que é criacionista, a escolha pode ser ela ter sido criada antes ou Adão. Ora, se é aquela que gera, aquela que doa, fica aquele dilema de novo, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? A Gênese judaico-cristã, assim como todas as demais Gêneses, são, sem dúvida nenhuma, os livros mais misteriosos, mais polêmicos, mais ricos em possibilidades de reflexões sobre o que vem a ser exatamente a interpretação desse universo imaginário. Ora, se a gente sabe que em hebraico Adão quer dizer homem feito de sangue, ou seja, aquele que tem um invólucro e que é vivificado, energizado pelo seu sangue. E quer dizer também humus, terra fértil. E Eva quer dizer aquela que doa. Aquela que é generosa, que é abundante. Quem que foi inseminado antes de tudo? Não foi o planeta? Foi o planeta. Foi inseminado com o gene da vida. Ora, esse gene da vida brotou nesse planeta das maneiras mais diversas. Segundo estudiosos, inclusive, não só esotéricos, mas exotéricos também, essa região era uma região árida, apesar
desses rios, desses 4 rios sagrados. Não chovia nessa região. Olha que troço doido. No entanto, floresceu um jardim luxuriante. Então, após a inseminação do planeta, onde o gene da vida brotou, proliferou e se organizou de tal maneira que geraram as diferentes espécies, você vai ver que, apesar de Adão ter sido criado e Eva criada dele, daí eu ter dito transplante de células tronco, que é trazendo para agora, né? Não teria sido isso? Também a Bíblia diz que, ao ser proibida a utilização para alimento dos frutos da árvore da vida, você tem a primeira proibição, o que nos remete a pensar o que vem a ser, então, liberdade. Liberdade é um conceito, liberdade é um valor, liberdade é uma conquista. O que é liberdade? Liberdade vem junto com o quê? Com responsabilidade, com poder de escolhas. Eles não tinham. A eles foi imposta uma proibição, um óbice, ao qual eles não podiam desobedecer de jeito nenhum. Você nasce com medo e com culpa. Se você tem uma abundância a seu dispor, mas um óbice ao qual você não pode desobedecer de forma alguma. Ora, se liberdade implica em escolhas, liberdade implica em conhecimento. Se eu não me conheço, eu não sou capaz de escolher. Quanto mais eu me conheço, melhor eu vou escolher. Mas se você percebe também nesse processo da Gênesis que a gente está desenvolvendo, que para que você escolha e seja responsável, você precisa ter arbítrio. O que é arbítrio? É o poder de escolha. E vem a ser o quê? Uma conquista ou um pecado? Quando Eva, simbolizando aí a imaginação, a criatividade, a sede de saber, a necessidade de descobrir, de desbravar, de fazer o menor e menos importante possível o medo, que é o princípio feminino, quando ela vê a árvore do conhecimento, ela sente uma necessidade imperiosa de provar, de sentir o gosto. Então, Eva foi o primeiro transgressor. Ora,
As evoluções na história da humanidade sempre acontecem porque alguém transgride o status quo, ou não? Evidentemente que sim. Ela, como princípio criativo e manifestador de novas realidades, se sente atraída quando ela vê as maçãs e tal. O que é essa serpente? Sinuosa, que ocupa o tronco dessa árvore proibida. É a nossa Kundalini. Veja, Kundalini quer dizer cobra. Enrolada em que tronco? Na nossa coluna vertebral. Não na coluna física, na coluna energética. Cuidado, porque muitas pessoas pensam que o sistema de chácaras magno, porque chácara é cada célula nossa, é um chácara, mas o sistema de chácaras magnos, eles estão não no seu corpo físico, estão no seu corpo etérico. Diríamos que estaria a um palmo da nossa forma física. Essa cobra enrolada na base da nossa coluna seria o quê? Adormecida ali. A nossa consciência. Adormecida, esperando o seu despertar. Quando a serpente, segundo a mitologia judaico-cristã, diz a Eva: prova. O que é que as pessoas costumam dizer? Eva foi fraca. Tinha que ser mulher. Né? Principalmente mulher diz isso. Isso eu tenho experiência. De todas as vezes que a gente fala da Gênese judaico-cristã, mulher, como não gosta de mulher, porque não gosta de si mesma, e porque foi criada, principalmente no mundo judaico-cristão islâmico, nas 3 religiões adâmicas, para não gostar de mulher. De ver na sua companheira de espécie um inimigo, um adversário. Tudo isso por quê? Porque ela foi ensinada a não gostar dela, afinal de contas, ela desobedeceu a Deus. Percebe onde se enraiza um processo de autodesvalorização do feminino e da responsabilização que o masculino lhe atribui de vivermos neste vale de lágrimas. É quando é criada a noção de restrição, a noção de escassez num lugar de imensa abundância e prosperidade. Ora, o que isso gera imediatamente entre Adão e Eva, quando ela prova e diz para ele provar? E ele prova, mas responsabiliza ela por ter provado.
Ora, ele provou, porque é natural que o ser humano queira conhecer. Percebe as distorções? Quando é instalada a escassez, a restrição, é instalada imediatamente a competição. Os dois não se entendem mais. É interessante, porque no livro da Gênese vai ser dito que os Elohim e os Néfilim passeavam pelo Éden. Então, eles não estavam sozinhos, Adão e Eva. Não é? Quem eram esses Elohim? Quem eram? E os Néfilim, esses gigantes, quem eram? Filhos de Deus e da terra, os Néfilim, mas não eram filhos de Adão e Eva. Não é uma boa reflexão? Quando Adão e Eva reconhecem a sua forma humana, o que é que diz a Gênese judaico-cristã? Que imediatamente escondeu suas vergonhas. Ora, por que vergonha? Se o corpo foi criado por Deus, ele é perfeito. Como envergonhar-se de uma criação divina? Não é estranho? Pelo menos esquisito é, não é? O que acontece logo em seguida? Eles são expulsos do Éden. Ora, o que é essa expulsão do quê? Da ignorância, da inocência, no sentido de ignorar, de não conhecer. Aí Eva conhece Adão e Adão conhece Eva, que é como a Bíblia se refere a relações intersexuais. Conhecer, se você pensar bem, é um verbo maravilhoso para definir um intercurso sexual. É mesmo, não é? Um conhecimento onde você penetra no outro e o outro se deixa penetrar por você. Mais intimidade do que isso, acho que não é possível. Então, por que isso seria pecado? Até então não havia noção de pecado. Pecado está ligado à desobediência, à pureza. A inocência estaria ligada à obediência irrestrita. Qual é o castigo? Perder a imortalidade, ou seja, ia viver a vida inteira na forma física, eternidade, e a partir dali, não mais. E é dito a ela:
que ela irá gerar seres e que vai parir em dor. E ele vai ter que trabalhar para o seu sustento. Ora, dá uma ideia de que o trabalho é um castigo. Você já reparou como isso foi impregnado no inconsciente coletivo de grande parte da humanidade, pelo menos a humanidade judaico-cristã, e principalmente cristã, como o trabalho um fardo a ser carregado. Eu trabalho porque eu não vejo a hora de deixar de trabalhar. A aposentadoria virou prêmio. Quando a aposentadoria é você achar que você não é mais útil, que você não tem mais o que oferecer à sociedade, que você é alguém que precisa ser sustentado pela sociedade. Portanto, você perde a sua independência. Você vira um dependente. E você fica mais prisioneiro do que nunca da dinâmica entre escolhas e consequências. Porque nós somos, pelo livre-arbítrio, condenados a escolher e a aguentar as consequências, ou positivas, ou nem tanto, ou negativas, das nossas escolhas. Ou não? A importância da gente estudar com olhos históricos, espiritualistas, esotéricos, todas essas sinalizações e fatos da Gênese é importante porque você vai compreendendo o comportamento humano, a formação das diferentes civilizações, as prioridades das diferentes civilizações, a construção conjunta cultural dos diferentes povos, a formação de valores, uma ética e uma estética que se enraizam nisso tudo. Então, o que é que vai acontecer? Eles são condenados ao quê? A ser deportado para a Feiolândia, ou seja, sai do Éden e vão para um mundo de sofrimento, de suor e lágrimas. Então, se eles ficassem ignorantes, não. O que será que estava por trás desse mito que pune o conhecimento? Não estaria todo o esquema de dominação? Vamos falar um pouquinho desse mito. Esse mito não é um mito hebreu, eu não sei se vocês sabem disso. Isso é um mito caldeu, um dos povos mesopotâmicos. Os povos mesopotâmicos, de 4.000 anos para cá, se bem que antes de 4.000 anos eles já existiam, mas vamos contar de 4.000 para cá, porque engloba todos eles. Foram os sumérios, os assírios, os acadianos, os babilônicos e os acádios, ou acadianos. Foram impérios.
Esses povos da Mesopotâmia eram impérios tão poderosos, para você ter ideia, os sumérios, aqui, para o nosso lado ocidental, foram o berço da formação das civilizações. Eles viviam sobre a égide de Ki, a deusa terra, e An, o universo. Anki era a união da Terra com o universo. Conheciam matemática da forma mais sofisticada e mais sutil. Astronomia, astrologia, devemos a eles um ano de 12 meses, um mês de 30 dias, o dia de 24 horas, semana de 7 dias. A gente deve aos sumérios. Hammurabi, seu mais importante rei, imperador, criou o primeiro grande código de ética do Ocidente. Por exemplo, os assírios, que um dos seus herdeiros eram os hititas, conheciam o ferro. Por isso, os hititas conseguiram vencer os egípcios quando os invadiram e ganharam. Depois foram derrotados por Tutmoses I, pai da rainha Hatshepsut. Mas por quê? Porque eles conheciam o ferro. Os hebreus também eram frutos, mais recentes, é claro, dos sumérios, acádios, ou acadianos, assírios, caldeus. Quem era o pai de Abraão, o tronco das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, islamismo, cristianismo? Era Abraão o pai dessas três religiões, o tronco. Ele era filho de quem? De Terá, grande sacerdote caldeu. Terá era tão sábio que ele construía os tumim. Tumim eram esculturas que ele fazia na pedra com diferentes orifícios de diferentes tamanhos e formas, para que o vento, passando por aqueles orifícios, formulasse uma sequência sonora na qual ele lia os desígnios de Deus. Terá era pai de Abraão e Sara, que, por sua vez, são os troncos, né? Abraão e Sara, que a gente não estranha terem sido marido e mulher, no entanto, eram irmãos. E a Bíblia também não justifica. Eles são os criadores dos povos ocidentais, pois o anjo não diz para ele: de tua semente nascerá uma nação, a nação humana ocidental. Esse mito que nós acabamos de narrar e que, de alguma maneira, tentamos levantar algumas questões para que a gente discuta, é um mito caldeu, outro povo mesopotâmico, como eu disse a vocês. Povo mesopotâmico extremamente poderoso, o Império de Ur, da Caldeia. No mito caldeu, que teve uma leitura bíblica na narração de Moisés, modificada,
O Éden tem os 4 rios sagrados, o Éden é de onde esses rios brotam, tem a abundância, a prosperidade, mas a árvore do conhecimento não é punida à humanidade por provar de conhecimento. A expulsão do paraíso se deve ao mau uso do conhecimento. Eles não são condenados. E por que o serafim fica com a espada de fogo na porta do Éden quando eles são expulsos? Porque eles são expulsos da ignorância. E quando você tem o conhecimento, você sabe, ou seja, você tem o gosto da sabedoria, não tem mais volta. Por que será que Moisés distorceu o mito caldeu? Provavelmente porque ele precisava legislar, ele, o grande legislador hebreu, ele precisava legislar e ele tinha que criar nessa legislação uma nação antes dessas leis, e essa nação era formada pelas 12 tribos, que era um patriarcado férreo. Quando Moisés foge do Egito, depois de ter matado aquele fiscal egípcio, ele foge e ele fica navegando ali pelo deserto, andando, até que ele chega em Midian. Midian ficava próximo, fica ainda, próximo do Monte Sinai. E lá em Midian, ele encontra quem? Jetro, um sacerdote midianita de um conhecimento extraordinário. Ele fica 40 anos trabalhando nas terras de Jetro, aprendendo com Jetro, lidando com os rebanhos de cabras, camelos e ovelhas, tanto que se apaixona por uma das filhas de Jetro. E ela por ele. Zípora, para alguns, Séfora, para a Bíblia grega, Séfora, mas Zípora. Zípora o amou tão profundamente, ele a ela, que ele depois jamais casou. E a morte de Zípora tem um simbolismo muito bonito. Eles se amavam demais. Então, ela está abrigada nos braços dele, como ela costumava fazer antes de dormir, quando o seu espírito se desliga da matéria e ele percebe que ela tinha morrido. Então, veja que Moisés teve uma influência egípcia muito forte, porque ele foi criado junto com Faraó. Ramsés era irmão dele, irmão de sangue, não, mas irmão de criação. Né? Ele teve influência profunda midianita, teve iniciações com Jetro, conheceu profundamente os povos mesopotâmicos. Não foi à toa que foi ele que criou o alfabeto hebraico, as letras de fogo. Tinha que ser. Porque ele foi o depositário de um conhecimento que palpitava no coração dos iniciados e que ele resolveu utilizar para formar
uma nação. Eu acho que nós poderíamos parar por aqui e abrir uma discussão, o que cada um sente, o que cada um teve como insight, o que cada um pensa sobre o que a gente falou até agora. Vamos conversar?